Finalmente o calendário da NFL e dos Raiders já está definido. A gente vai debater tudo sobre esse calendário, sobre todos os 17 jogos da temporada de 2026. Vamos falar um pouquinho também sobre os jogadores de segundo ano, né, os calouros do ano passado e como eles têm que desempenhar, qual vai ser o papel e a expectativa para cada um deles. E também alguns jogadores que podem ter um ano de breakout aí e vir a ajudar muito, ter um crescimento muito grande nesse ano de 2026. Bom, tudo isso e muito mais no episódio de hoje do Raider Nation Brasil Podcast. Alô, Raider Nation Brasil, tá começando mais um podcast, o podcast falando tudo sobre futebol americano, sobre Las Vegas Raiders. E no episódio de hoje, rapaziada, a gente, como eu falei aqui na intro, né, a gente vai tratar, dividir como sempre a gente faz, né, em 3 blocos. Sendo no bloco 1, né, a gente vai falar muito sobre o calendário da NFL, que os Raiders divulgaram aí um vídeo muito maneiro entre o Kirk Cousins e o Fernando Mendoza, né? E quem teve a oportunidade de assistir, quem não teve, vai lá no Instagram dos Raiders ou no Twitter. É um vídeo engraçado. É sempre todo ano a mesma coisa, né? Quando eles divulgam o calendário, eles tentam de alguma maneira criativa vir com esse tipo de post, né? E dessa vez os Raiders escolheram um ensaio fotográfico bem estilo antigo, assim, tiozão, né? Do Mendoza com o Kirk Cousins, ficou bem legal, assim. E assim, mostra bastante a característica de cada um deles ali, né? Pessoal mesmo. Então ficou bem legal. No bloco 1 a gente vai falar tudo sobre esses jogos, né? Quem os Raiders vão enfrentar. Vamos dividir em 4 jogos, né? Como os analistas gostam de fazer. Vocês vão entender o porquê. No bloco 2 vamos falar então sobre esses segundo-anistas, né? Quem são esses jogadores? Foram draftados ano passado, não tiveram muita chance com o nosso elenco em 2025. Não sei porquê, né? Na verdade sei, né? Porque o Pete Carroll teve bastante envolvimento em deixá-los no banco. Então ele fez esse favor, né? Então vamos ver se em 2026 bom, o que a gente vai esperar deles, né? Pô, será que eles vão ajudar no elenco? Eles vão ter maior capacidade de ser titular, de repente? A gente vai discutir isso também. E no bloco 3, como sempre, de praxe, a gente vai trazer algumas mensagens, áudios, textos, de tudo de vocês, seja no YouTube, seja no Spotify ou também nos grupos de WhatsApp, beleza? Então, sem mais delongas, vamos agora pro bloco 1. Bom, galera, começando o bloco 1 aqui, eu já tô com o calendário dos Raiders na minha mão. Acho que eu vou passar aqui primeiro por todos os jogos, né? Depois a gente quebra isso em algumas ramificações para poder ter uma análise um pouco mais minuciosa aqui em cada sessão, beleza? Primeiro, cara, vou até começar aqui com a pré-temporada, né? Porque pré-temporada também é jogo e a gente vai querer ver de repente um Fernando Mendoza ou alguns rookies em campo. Então eu pelo menos estou ansioso até para ter pré-temporada esse ano, para a gente acompanhar esse monte de rookie que a gente selecionou aí. E a pré-temporada ela começa com um jogo contra os Cardinals, né? A gente vai jogar contra os Cardinals, contra o Texans e contra o 49ers nesse ano, né? A gente sempre está jogando contra os 49ers aí e a gente inclusive vai jogar contra eles durante a temporada, mas vai ter pré-temporada também. Contra os Cardinals seria o dia 15 de agosto já, contra os Texans dia 20 de agosto e contra os 49ers 27 de agosto. O único desses que já está confirmado de horário, confirmado 100%, é o Texas, né, que seria o 20 de agosto, às 9 da noite, aqui do horário de Brasília, né? Mas todos esses são expectativas assim que sejam esses times e que sejam esses dias que eu falei, beleza? Então, Cardinals dia 15 de agosto, Texans dia 20 e 49ers dia 27 para fechar a pré-temporada, os 3 jogos, beleza? E aí, cara, a gente entra no que importa de fato, né? Que é
a temporada, né? Temporada de 2026, que a gente na semana um já vai pegar o Miami Dolphins, né? A gente estava sendo cotado aí para pegar o Buffalo Bills, mas na verdade, dentre as especulações, acabou sendo o Miami Dolphins e vai ser um Dolphins, cara, um jogo em casa. Então, acho que se eu não me engano, desde 2019 que a gente não estreava em casa, né? E com toda essa expectativa em cima do Fernando Mendoza, dessa nova coaching staff aí, eu acho que a torcida ela tende a crescer, porque a esperança, cara, ela acaba movendo os torcedores, né? E assim, a gente com essa esperança no Fernando Mendoza de que tudo pode estar para virar o jogo, a gente precisa mobilizar, fazer com que acontecia em Oakland, né? Oakland não era um destino turístico para outros torcedores. Então você via o estádio completamente de preto, tipo, só a torcida do Raiders maluco, gritando, sabe? E em Las Vegas já é um ambiente muito mais favorável para você ter uma torcida já mista. E você ainda mais tendo um time que não vinha bem, né? Que não vem bem, você tende a sofrer com esse tipo de coisa, sabe? Já que o estádio pode ficar ainda mais dividido. Então, muita gente vai, pô, final de semana para Vegas, sabe? Então, quem que é torcedor dos Raiders de fato mesmo, não vai pagar rios de dinheiro para ir num jogo, ver seu time ser dominado absurdamente pelo Kansas City Chiefs, sabe? Dentro de casa. Então, por 30 pontos, igual foi na temporada passada. Então, assim, tudo tende a mudar com a chegada do Mendoza, desde que ele performe bem, mas mesmo isso, antes dele mesmo estrear, ele já tem essa influência. Você vai ver na semana um monte de gente com a camisa 15 na torcida, você pode ter certeza disso. E, enfim, primeiro adversário, né, dia 13 de setembro, é o Miami Dolphins. Eu acho que aqui a gente tem uma chance de ganhar, tá? Já começar com o pé direito essa temporada. Segundo adversário vai ser no dia 20 de setembro, o Los Angeles Chargers. Aí temos aqui na rodada 3 o New Orleans Saints, dia 27 de setembro. E aí, dia 4 de outubro, tem o Kansas City Chiefs. Dia 11 de outubro tem o New England Patriots. Dia 18 de outubro tem o Buffalo Bills. Dia 25 de outubro tem o Los Angeles Rams. Dia 1º de novembro tem o Jets. Dia 8 de novembro tem o 49ers. Dia 15 tem o Seahawks. Dia 22 tem o Denver Broncos. Dia 29 Cleveland Browns. Aí na semana 13 tem a bye week. Dia 13 de dezembro tem o Chargers. Dia 20 de dezembro Denver. E dia 27 o Tennessee Titans, dia 3 de janeiro o Arizona Cardinals e na semana 18 contra o Kansas City Chiefs. A data ainda está indefinida, mas eles botam esse jogo aqui como um flex, né, que pode ser assim, se o Kansas City estiver brigando por pré-temporada ou o Raiders estiver com o Fernando Mendoza, de repente pode ser um jogo televisionado e eles botam como flex justamente para ter essa possibilidade de movimentar o horário de acordo com a necessidade de cada time. Não necessidade de cada time, né? Mas de acordo com a audiência, né? Quem quer assistir o quê? E dito isso, né, de prime time, eu acho que é o primeiro tópico que a gente pode falar aqui. A gente não vai ter jogos no prime time nessa temporada, né? Prime time seriam os jogos de horário nobre, né, na televisão, ou Monday Night Football, Sunday Night, Thursday Night, ou Black Friday Game, ou jogo internacional, seja lá o que for, não vai ter aquele jogo especial, né? O Thanksgiving também, que é o jogo que ele tem um destaque no horário nobre, só passa aquele jogo e você, assim, e eu entendo, né? Não foram só os Raiders que passaram por isso, né? Foram outros times também, outros 4 times, entre eles o Tennessee Titans, o New York Jets, teve o Dolphins também, se eu não me engano. E assim, são todos os times que ficaram abaixo na temporada passada, né? Os Raiders tiveram 3 oportunidades de prime time ano passado e o que eles fizeram, sabe? No meio do tempo, no intervalo já o jogo já tinha acabado. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que fazer o nosso dever de casa, que é transformar o nosso produto em algo bom, sabe? A gente tem que, para trazer audiência, as pessoas têm que se interessar pelo time, né? E eu entendo, até tenho essa opinião também, né? A gente com o Fernando Mendoza
pô, podia ter um horário nobre, pelo menos um jogo de horário nobre no final da temporada, né? Que é onde ele tem a maior probabilidade de ser titular. Então, de repente, depois da bye week, né, na semana 13, depois disso, um joguinho de horário nobre, um duelo divisional, ou um Thursday Night Football, que geralmente é um time mais fraco mesmo. Assim, por mais que a gente esteja em reconstrução, tem muitos jogadores interessantes, Ashton Gent, Brock Bowers, o próprio Mendoza. Então, assim, um duelo contra o Denver numa quinta, ou contra o Kansas City, pô, eu acho que seria viável, inclusive para os telespectadores. A gente até vai trazer daqui a pouquinho um áudio da ESPN do Brasil comentando sobre isso. Então, é, é mais uma opinião externa, né? Não só dos torcedores dos Raiders também. Beleza, então tem essa primeira informação que os Raiders não têm jogo de prime time e com isso, né, os Raiders vão só jogar domingo, então não tem mais aquele cara que será que a gente joga segunda ou quinta, deixa eu ver. Não, é jogo domingo, jogo domingo, jogo domingo e por aí vai. E isso é bom, cara. Já ouvi várias entrevistas de jogadores falando que ter essa rotina é muito importante para o jogador se manter num padrão, sabe? De rotina mesmo. Pô, na sexta a gente vai acabar o treinamento, no sábado vai ser só um reconhecimento ou algo mais interno, né? Então não tem essa mudança, essa mini bye que às vezes tem quando joga quinta, ou tem uma semana reduzida, né? Quando o cara joga no domingo, depois vai jogar quinta. Então, assim, é uma rotina bem fixa. Isso é muito bom para rookie, né, para se adaptar ao modelo de NFL, mas assim, é algo que é menor na minha visão em relação a tudo que tem pela frente aí. E, enfim, vamos nessa. É, uma coisa que eu tava de olho nesse calendário era a bye week, né? Eu acho que ela vai ser muito importante porque dessa temporada a gente tem algo que está muito em jogo, que é o Fernando Mendoza. Quando que ele vai vir a ser titular? E se ele vai vir a ser titular essa temporada, né? Mas eu realmente acredito que sim. E dito isso, né, por a gente ter a semana 13 como bye week, né, uma semana bem lá pra frente, eu fiquei meio, caramba, será que eles vão esperar até a bye week para isso acontecer? Vamos colocar alguns cenários aqui. Pensa aqui comigo. Cenário número um: Mendoza é tão bom que no training camp é titular. Então, assim, semana um o Mendoza já desbancou a titularidade. Nos treinamentos, todos os jogadores já reconheceram que ele é o melhor quarterback. O Clint Kubiak reconheceu que ele tem que ser titular e ele é titular. Isso pode acontecer, cara. Isso não é a minha aposta. Se eu fosse colocar um dinheiro hoje, eu não colocaria nessa opção. Mas isso pode acontecer, a gente não pode se esquecer disso, beleza? Dito isso, vamos trabalhar com a ideia de que Spytek, Kubiak e Tom Brady, todos os três falaram publicamente que queriam um quarterback mais experiente, para não dar tanta pressão ao rookie. Então, se eles três têm o mesmo pensamento, estão alinhados a isso, se propuseram, né, ir atrás do Kirk Cousins para trazer ele, eu acho que ele vai ser titular na semana um. Kirk Cousins titular na semana um. Ele vem jogando bem, vamos colocar que ele vem jogando bem, uma campanha ali mediana. É, ele pode ir ser titular até a semana 13, de repente. E na semana 13, mesmo com a campanha mediana, eu realmente acredito que o Mendoza tem a chance de roubar a titularidade. Por que a bye week é tão importante? Porque são basicamente 2 semanas que eles têm de treinamento para preparar o Mendoza. Mendoza já estando 13 semanas adaptado à NFL, ao dia a dia, às rotinas, aos jogadores, ao treinamento. A linha ofensiva em 13 semanas já vai estar muito mais entrosada, né? O problema de jogar o Mendoza na semana um, ao meu ver, não é nem a questão, será que o Mendoza vai estar preparado, né? Isso conta, claro, mas eu realmente acho que ele é inteligente o suficiente para estar preparado minimamente para esse jogo. Minha questão é o quanto o time em si, as peças em torno dele vão estar também preparadas, entendeu? Então é mais uma variável. É, linha ofensiva, ainda mais no zone blocking scheme, que é uma marcação em zona que a gente usa na linha ofensiva, ela é difícil, cara. Ela exige treinamento, ela exige coordenação, exige comunicação.
Isso aconteceu em Seattle no ano passado. A linha ofensiva de Seattle, ela demorou a começar a clicar. Então, no meio da temporada que eles começaram realmente a proteger o Sam Darnold de fato. Então, isso pode acontecer com os Raiders também. É, a gente a gente pode demorar um pouquinho a se adaptar com essa linha ofensiva, com as novas peças. Não estão todos os gaps completamente ocupados. Então, isso pode demorar um tempinho até a gente começar a engrenagem girar. Então, mais um motivo aí para a gente deixar rodando, né? E a semana 13 pode ser uma janela de oportunidade para a entrada do Mendoza, até porque após a semana 13, eu vou falar aqui para vocês de novo. É o Chargers, Denver, Tennessee, Arizona e Kansas City, sendo que Chargers, Denver e Tennessee são jogos em casa, 3 jogos seguidos em casa após a bye. Então você quer ter um ambiente perfeito para o Mendoza e quer ter 3 jogos com a Raider Nation em peso no estádio, é uma janela incrível para você fazer isso. Apesar de ser muito no final da temporada, né? Eu gostaria de ser bem antes do que isso, mas vamos ver o que eles decidem, né? Vamos quebrar então acho que eu até deveria ter feito isso antes, mas vamos quebrar esse calendário aqui em como se fosse quadrante, né? Em 4 jogos, para ter uma análise mais profunda. A gente tem nos primeiros 4 jogos aqui: Miami, Chargers, Saints e Kansas City. 4 jogos, sendo que contra Miami e contra Kansas City são em casa. Beleza? Nos 4 primeiros jogos da temporada. Aqui eu vejo a gente podendo ganhar aqui bem, não bem, né? Mas ganhar de Miami, ganhar do Saints. Acho que aqui a gente pode até fazer um 2-2, perdendo os jogos dentro da divisão aqui contra o Chargers, contra o Chiefs. Mas assim, eu não vou nem. Não sei se eu vou colocar um win-loss aqui pra gente, porque realmente nessa altura do campeonato vai ser uma bilheteria aqui, vai ser um bingo total eu tentar prever isso daqui. Agora, o realmente interessante fica o próximo, são os próximos 4 jogos, cara. Simplesmente, depois de Kansas City, a gente pega Patriots, Buffalo Bills, Los Angeles Rams e depois o Jets, né? Então, assim, antes do Jets, se a gente pegar aqui antes do Jets, né? Olha isso, cara. A gente pega uma sequência de Kansas City, Patriots, Buffalo Bills e Rams. São 4 times que dois estavam agora nos playoffs, três estavam nos playoffs até a semifinal de conferência. O Kansas City está sempre nos playoffs, né? Patrick Mahomes vai voltar de lesão, eles com certeza vão brigar novamente por playoff, por Super Bowl. Então, que sequência absurda. E todos os jogos são em outubro, né? Então é um outubro aqui amaldiçoado para os Raiders, pegando Kansas City, Patriots, Buffalo Bills e Rams. É absurdamente complicada essa sequência. E aí você imagina, né? Isso aqui são até a semana 7. A gente tem todos esses jogos. Pelo que eu tô prevendo aqui, se a gente perder pro Rams, pro Buffalo, pra New England e pra Kansas City, são 4 derrotas seguidas. Se a gente ganhar aqui dos Dolphins e dos Saints, são 2 vitórias. Então seria um recorde aí de 5, 2, 7, perdão, 2-5, né? Em 7 jogos. E assim, você tá 2-5 com 7 jogos, passou a sequência difícil. Será que ele bota o Mendoza aqui na semana 8? Pode ser também, pode ser uma possibilidade. Então, agora, né, tudo vai depender, cara. Tudo vai depender de como o Kirk Cousins está performando, como tá a linha ofensiva, se tá caçando borboleta ou se tá fazendo um feijão com arroz, o erro é do Kirk Cousins ou não é. Então, são coisas que a gente pode acabar tentando prever aqui, tentando fazer uma previsão, mas é realmente muito difícil sem saber como está sendo o andamento disso tudo, né? Então fica muito complicado. E aí depois dessa sequência impossível aí, vai ser o Jets, vai ser São Francisco, Seattle, Denver, Cleveland lá. Então vai estar um tempo horroroso em Cleveland, já no inverno. Então, é um calendário dos mais difíceis da NFL, né? A NFL postou até um ranking dos calendários mais difíceis e o Raiders estava lá em sétimo lugar.
Então, pô, pega a divisão aí do Rams, né, que tá cotado pro título, Seahawks, atual campeão, pega a divisão, a nossa, é óbvio que é uma das mais difíceis também, Kansas City, Chargers, Broncos, e pega também a de Buffalo Bills, né, então, pô, cara, é realmente uma sequência muito pesada pros Raiders. Onde que eu vejo com bons olhos é realmente a partir da bye week, onde a gente tem aí 3 jogos seguidos em casa que são contra adversários Chargers e Broncos divisionais que a gente pode bater neles com certeza, ainda mais em casa. Então tem Tennessee também, tem Arizona, tem Kansas City no último jogo, então de repente pode ser um jogo aí para, não vou falar para os nossos playoffs, né, para o nosso de repente mas é um jogo divisional que a gente pode de repente tirar uma vaga de Kansas City dos playoffs, né? Isso pode acontecer, né? Ano passado rolou um pouco disso, só que eles foram eliminados antes. Então são muitas possibilidades que gera esse calendário pra gente, mas eu acho que é isso que a gente tem que ficar um pouco de olho, né? Nessa bye week, de ser uma possibilidade pro Mendoza. Essa questão do prime time game, né, que o último jogo da temporada contra Kansas City ainda está indefinido, isso pode ser modificado durante a temporada, então são muitos fatores que entram nessa jogada. É, e, porra, é basicamente isso sobre o calendário, tá? Eu falando aqui com uma visão da Raider Nation, né? Nossa visão de como pode ser essa temporada, de como podem ser esses jogos, o que que eu tô mirando mais aqui depois que saiu esse calendário. E assim, sobre Prime Time Game, eu vou voltar até nisso, porque eu tava assistindo um podcast aí da ESPN, né? Que é o. Deixa eu pegar até o nome aqui pra eu não falar besteira do podcast, né? O Semana NFL. E aí, esse podcast é até o Fernando Nardini, que apresentava junto com o David Chiodini. Vocês sabem que eu sempre trago aqui entrevistas e coisas sobre a mídia em geral, lá de fora. Só que eu também venho buscando aqui um pouquinho da mídia brasileira. Eu sei que eles não falam muito dos Raiders, né, até por conta do momento que a gente vive, mas é legal que tenha um envolvimento um pouco deles também, para justamente, né, nem que a gente concorde ou não concorde, mas para a gente ter noção do que estão falando por aí e do como a gente enxerga isso, né? Eles têm a visão total da liga, de 32 times, e a gente sabe mais dos Raiders. Então, o que eles estão falando para o que a gente está pensando é legal ter esse contraponto, por mais que a gente discorde muitas das vezes do que eles falam, beleza? Vou trazer aqui um trechinho do podcast aí deles, do Semana NFL, que é apresentado aqui pelo David Chiodini e também pelo Ornelas. E eles falam um pouquinho sobre o Raiders, né? Sobre por que eles estão. Opinião deles sobre os Raiders não terem prime time nessa temporada. O que eles acham sobre isso? Escutem um pouquinho do trecho do podcast. E a gente teve 5 times que não pegaram um mísero prime time. Vou até pegar aquele para não falar errado. New York Jets, Arizona Cardinals, Tennessee Titans, Miami Dolphins e Las Vegas Raiders. Eu particularmente acho que pelo menos um joguinho tem que ter. Pra todo mundo. Antigamente a gente tinha uma regra que pelo menos um prime time tinha, né? Poderia ser o Thursday Night Football. A NFL, ela extinguiu essa regra, acho que esse calendário manda muitos recados e até o executivo que falou com o Paulo fala isso, né? Se esses times performarem acima do que a gente está esperando, podem aparecer, porque hoje, a partir da semana 11, você tem um calendário de prime times mais flexível também, que é uma coisa que a NFL não tinha. Era bem difícil, você mudava lá depois da semana 16, você trabalhava por lá, mas a partir da 11 você consegue mexer, principalmente no Thursday Night, o Monday Night ali a partir da semana 13. Você tem aqueles jogos de sábado, que esse ano são mais jogos ainda. Então, são algumas coisas interessantes. Mas eu confesso que eu lamento, porque acho que você podia dar um joguinho para cada um. E eu não consigo entender uma coisa, Matheus, eu quero ouvir sua opinião. Você tem os Titans, que em 2025 tiveram a primeira escolha geral do draft, o Ken Ward. Ok, não fizeram uma grande campanha, mas para mim fizeram uma boa off-season, trouxeram um novo treinador. É uma perspectiva de melhora. É um mercado que daqui a alguns anos vai sediar o Super Bowl. Acho que é 2030, se não me falha a memória. Aliás, próxima cobertura do próximo Super Bowl, a primeira cobertura internacional da ESPN. Ou seja, desde lá será gerado pela ESPN. E a gente tem os Raiders, que tiveram a primeira escolha geral desse draft,
com o Fernando Mendonça e com o Clint Kubiak, que é o treinador, que é o atual coordenador ofensivo campeão do Super Bowl, ou seja, uma perspectiva de melhora. Las Vegas, uma cidade que é grande, que tem público, né? Um público até turístico e tal, um jogo à noite, seria legal. Então eu acho que a Liga dá uma pisadinha de bola, principalmente nesses dois casos. Eu acho que quando a gente olha os times que ficaram de fora, a gente, por exemplo, você mataria Dolphins e Jets com 2 coelhos numa porrada só. Isso. Você faz um Thursday Night, o primeiro, de repente, das 2 equipes, você já mata, né? O primeiro duelo de Jets e Dolphins, você mata esse Thursday Night, porque você tira essas 2 equipes. O que mais me incomoda é o Las Vegas Raiders, eu não vou negar. Eu acho que Las Vegas tem aquela coisa, Fernando Mendonça, porque é a escolha desse ano. E o calendário de Vegas, além dos duelos divisionais, que teoricamente a gente está falando de 6 jogos bons, porque são 2 vezes os Chiefs, 2 vezes Denver e 2 vezes os Chargers, você tem duelos legais ali. Você tem Seattle, né, que você poderia colocar, eu até deixei anotado aqui. Você tem São Francisco, né, que também é um mercado grande. Então você tem oportunidades para colocar um time de mercado forte, por exemplo, os 49ers, contra o Fernando Mendonça. Ou o Kirk Cousins, seja lá quem for. A gente espera que seja o Fernando Mendonça pra gente poder ver um pouquinho mais. Eu, pelo menos, espero. Depende muito em que lugar que vai ser, né? Em que momento da temporada. Mas é isso, cara. E assim, vamos lá, tem um outro ponto. Hoje eles levam a alcunha de Las Vegas Raiders, mas eles ainda assim são os Raiders. Sim. Os Raiders de tanta história na liga, os Raiders de tanta tradição. Os Raiders de Al Davis estão importantes na construção da liga. E vai lembrar, a gente ainda tem Ashton Jeanty por lá, a gente tem Brock Bowers por lá. Exato. Entendeu? A gente tem um material humano legal em Las Vegas. Eu acho que isso, indiretamente, coloca uma certa pressão, como você falou. A NFL ela quer promover quem está jogando bem, e eu consigo entender, olhando para o lado comercial da questão, que você quer dar jogos melhores para quem está performando bem. Mas ao mesmo tempo, como que você vai fazer esses mercados terem mais visibilidade? Então você vê aí, né, que o Davis e o Ornelas também compartilham um pouco dessa opinião nossa aqui, pelo menos a minha opinião, né, de que, pô, cara, pelo menos um joguinho valia, sabe? Ainda mais no final da temporada ali, depois da bye. Acho que a gente tinha oportunidade de mostrar o Mendoza pro mundo, jogar o Rookie lá na fogueira mesmo. Não na fogueira, porque ele já ia estar ambientado com o time, entrosado. Então, eu acho que seria uma boa amostra para a liga de como os Raiders podem se apresentar como uma nova franquia, sabe? Com o Fernando Mendoza. Enfim, mas não foi dessa vez, na verdade. Tem esse jogo flex aí que a gente deposita um pouquinho de esperança pro final da temporada, né? E ainda mais no Brasil, cara, porque você tem um prime time game lá fora, tudo bem, né? Você, não tem, que se foda-se, sabe? Eu vou assistir num canal fechado aqui. Mas aqui no Brasil é um pouco complicado de assistir, né? Então, se a gente tivesse na ESPN, a gente botava lá no Disney Plus, assistia, ou na GTV, seja lá onde for. Aqui, como não tem prime time, a gente tem que recorrer a alguns sites aí que não são legais, ou de repente a DAZN, né? Algum site de fora. Mas não que isso atrapalhe também em muito o que a gente está assistindo, até porque as transmissões aqui do Brasil ainda caíram um pouco o nível, principalmente no ano passado, aí, depois de toda essa confusão entre Cazé TV, GE TV, Disney Plus. Tá muito complicado de comentarista aí, diria eu, sabe? Ainda mais na GE TV, pelo amor de Deus. Não sei se vocês compartilham dessa mesma opinião, mas realmente está complicado, é difícil de assistir, cara. Eu fico ainda no Paulo Antunes ali, no Fernando Nardini, que agora foi para Cazé TV, né? Então, vamos ver quem que vai tomar a frente agora. Acho que deve vir o Ari Aguiar de volta, enfim. Vamos ver qual é para essa temporada. Essa dança das cadeiras da NFL tá uma loucura aí. Beleza? Então é isso sobre o calendário, cara, dos Raiders. A gente vai pular agora pro bloco 2 para falar um pouquinho dos segundanistas, né, dos jogadores que podem ter um breakout year, que pode ter um crescimento bem elevado nessa segunda temporada, que podem realmente ajudar e serem titulares aí estáveis para nossa franquia. E vamos lá discutir isso no bloco 2. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won.
galera, iniciando o nosso bloco 2 aqui, né? Como eu falei, a gente vai falar aqui de todos os jogadores que foram selecionados no draft 2025, como foi esse crescimento em 2025, se é que teve, né? E como a gente espera para 2026 ter esse crescimento, tanto de tempo de jogo como de qualidade, né? Evolução desse jogador, beleza? 2025, cara, foi um ano um pouco complicado, né? As vitórias mostram isso, foram 3 vitórias o ano inteiro, mas foi uma bagunça, né? A gente trouxe o Pete Carroll, depois chegou o Spytek, ou seja, nosso manager, né? Que é para ser o cara que é o general manager. Ele foi, né, ele chegou nos Raiders depois do nosso head coach, então foi uma ordem complexa. Depois veio o Chip Kelly, que bagunçou ainda mais. E Chip Kelly, Pete Carroll, ninguém conversava. Pete Carroll queria competir, competir, competir. Ele é um treinador, cara, super experiente, o mais velho da liga. Então, ele não ia entrar aqui para fazer um rebuild, um processo que demorava 3 anos, sabe? Ele ia chegar para tentar, pô, trazer o Geno Smith, tentar selecionar um running back. Então, ele veio realmente para sobreviver, para buscar 9 vitórias e tá ótimo. E não é isso que a gente quer. E ele fazendo isso, cara, ele mostrou zero comprometimento em desenvolver os jogadores. Então, os jogadores selecionados no draft do ano passado, eles realmente foram muito pouco aproveitados, né? Tirando, claro, o Ashton Jeanty, que é o nosso running back, que foi o nosso running back titular e ainda é. A gente teve as outras seleções no draft sendo muito desprezadas, assim, durante a temporada, a gente só usando quando pintava alguma lesão ou realmente precisava, né? E, bom, vou trazer um pouquinho de cada uma dessas picks de 2025 para a gente entender como foi essa utilização, né? Primeiro de todas, pick número 6 do round 1 de 2025 foi o Ashton Jeanty, né? Nosso running back. Ele jogou 17 jogos e teve início em quase todos eles, né? Sendo titular em quase todos eles. Teve aqui, vou dar um pouquinho das stats, 266 corridas para 975 jardas, 5 touchdowns corridos e 5 touchdowns passados, né? Então você vê aí que, apesar dos pesares, né, mesmo o running back, o Ashton Jeanty saindo de trás da linha de scrimmage, que a linha ofensiva não conseguia segurar nem um segundo, nosso running back teve aí quase 1000 jardas. E assim, não tem muito o que discutir, né? É um running back no top 6, então a gente ia cobrar muito dele, mesmo com a linha ofensiva sendo da maneira que foi, espalhando a farofa para qualquer lado lá. A gente conseguiu ter ele absoluto, titular absoluto, inteiro, sem muita lesão, né? Produziu aí quase 1000 jardas terrestres, ajudou no jogo aéreo. E assim, mesmo com essa coaching staff aí totalmente bagunçada, eu acho que ele pode ter um crescimento para segundo ano super, super, super interessante pra gente. É, Só que aqui é terra batida, né? A gente sabe que o Ashton Jeanty é talentoso, saindo do college ele já mostrou isso, e não é qualquer running back que é selecionado aí no top 10. Então, a expectativa para o Ashton Jeanty ela é muito grande ainda. É claro que não vai ser o meu voto aqui de jogador que pode ter esse breakout year de 2026, mas não vai ter o meu voto simplesmente porque é um voto sem graça, né? Todo mundo aqui pode falar do Ashton Jeanty em ser o principal nome aí para ter esse breakout, mas com certeza é um dos nomes para ter, beleza? Pick número 2 aqui do round número 2, né? Que foi a pick número 37, foi o wide receiver Jack Bash. E o Jack Bash, ele foi selecionado na pick 37, cara. Wide receiver. E a gente vai ver as stats dele. 16 jogos, mais 5 inícios como titular. Com certeza foi com lesão. Depois da troca que a gente perdeu, né? Caramba, me fugiu o nome agora do wide receiver que foi pro Jaguars. Mas a gente teve um Jack Bash selecionado na segunda rodada. E, cara, cadê a produção, cara? Por que não botou o garoto pra jogar? Super talentoso, pick super elogiada no passado. Tenho certeza que não foi, assim,
ele tem talento, sabe? E já vou adiantar, ele é minha escolha para essa temporada de 2026 para ser aquele breakout player. Eu acho que como a gente não selecionou nenhum wide receiver nesse draft, na verdade selecionou lá no round 6, mas um jogador de rotas, né, deep, então totalmente diferente do Jack Bash. Eu acho que ele ganhou valor aqui. Eu acho que o Spytek acredita muito nele. E assim, foi uma escolha relativamente alta, sabe? Para um jogador que teve em 2025 aí 5 jogos como titular, 20 recepções totais no ano e 224 jardas, 0 touchdowns, sabe? Então, eu acho que ele pode ter um salto muito grande para um ano 2. Então é um wide receiver que ficou bem abaixo aí do que eu esperava pro ano passado, mas muito parte disso não foi culpa dele, né? E aí a gente teve no round 3 aqui na pick 68 o Darian Porter, né, que foi um running back, ó, um cornerback nosso aí. Ele foi um cornerback até que sólido, assim, nada muito espetacular, mas nada não entregou também muitos jogos, né? Jogou 17 jogos com 10 inícios como titular, 42 tackles sendo 29 solo e 3 pass deflections, né? Mas não teve interceptação, não teve nenhum sack nesse combinado, né? Foi um rookie assim sólido, né? Para a rodada 3 você espera que o cara contribua, que não seja nada muito estelar, mas assim, faltou um pouquinho assim, como a gente falou no draft de 2026, né? Jogadores que são ball hawk, que procuram sempre olhar a bola, ter essa interceptação. Você vê que ele jogou 10 jogos como titular, não teve interceptação, né? 3 pass deflections só. E foi um cara que foi muito cobrado, já que no Eric Stokes, o Eric Stokes estava desempenhando um papel bom, né? Então o Darren Porter tiveram muitas rotas e bolas que foram lançadas na direção dele, né? Então foi um rookie que foi bastante cobrado nessa temporada e assim, ele mostrou que pode vir a ser um jogador bom para contribuir ali no elenco, né? Jogador sólido aí para a rotação, talvez não um titular aí como cornerback 1 ou 2, mas tá ali como terceiro batendo na porta, sabe? E assim, ter essa experiência como titular em 2025, querendo ou não, foi interessante para ele adquirir conhecimento, adquirir experiência também. Beleza? Agora a gente também parte para o round 3 aqui, mas na pick 98, que foi o Caleb Rogers, né? Que ele é um jogador de linha ofensiva. Ele jogou 6 jogos, sendo 2 sendo de titular, né? E o Caleb Rogers, assim, foi uma amostragem baixa, mas não deu tempo de mostrar, né? Muita coisa. Mas o que ele mostrou que ele estava preparado ali para desempenhar o papel dele, sabe, de guarda. Então, oscilou, claro que ele é uma escolha top 100 ainda, mas pick 98, então ele assim, mostrou que ele estava ali para rotação, estava aguardando a oportunidade dele. Quando apareceu, ele desempenhou um papel de guarda que a gente precisava, desempenhou um papel tão bom, ou diria melhor do que estava sendo feito. Então, após a lesão, né, a gente tava com alguns jogadores abatidos na linha ofensiva e aí entrou o Caleb Rogers e a gente pôde pelo menos testar nossa pick, né? Então precisou de um pouquinho mais. Eu espero aí um desenvolvimento ainda maior esse ano, que ele tenha um pouco que ele mostre aí realmente no training camp que os jogos do ano passado serviram para ele de repente ser um titular nessa linha ofensiva. A gente vai falar um pouquinho até melhor no bloco número 3, beleza? Tem o Charles Grant também, que é o pick número 135 no round 4. Também é um offensive tackle, né? Dessa vez é um tackle. E o Charles Grant, cara, ele jogou 9 jogos, mas só um jogo como titular. Esse jogador também é tratado como assim projeto dentro dos Raiders, né? E muito se fala internamente que ele é um cara que trabalha pra caramba, ele tem um talento abissal, só que assim, ele precisa se desenvolver ainda um pouco atleticamente, né? Só que a técnica dele é boa. Então, ele tem que desenvolver esse lado aí de físico, né? De força de jogo, para realmente ter. Porque dizem que, assim, internamente nos Raiders, quando ele tiver uma oportunidade, ele não vai sair da tackle, né? Seja do right tackle ali, já que a gente tem o Colton Miller. Então vamos ver, cara. Tem o Charles Grant, tem o Caleb Rogers.
São mais 2 jogadores, cara, que a gente estava com uma linha ofensiva horrível e o Pete Carroll não deu oportunidade suficiente para os dois mostrarem serviço, sabe? A gente tinha esses caras em casa, é, mas assim, e até hoje a gente não sabe se eles podem contribuir ou não de fato, sabe? A gente só tem que ficar à base de rumores do que o pessoal internamente nos Raiders está falando, em vez de ter uma tape sólida, de cada um deles de jogo, sabe? Então é isso. E tem aí na pick 180 no round 6, que foi o Dante Thornton, né? Mais uma pick muito muito boa, muito elogiada na época, que foi o Dante Thornton. São 15 jogos para ele, 8 jogos como titular, 10 recepções, 135 jardas e nenhum touchdown. E esse aqui é até curioso, né? Chama um pouquinho a atenção assim. Ele começou 8 partidas, então oportunidade até que teve no início, só que aí ele não era utilizado, né? Basicamente ele estava ali para cumprir a função de ter essa rota deep. Então ele corria e aí o Dino Smith não lançava a bola. Ou ele corria e a linha ofensiva era totalmente engolida pelo adversário. Então assim, é, muito baixa a quantidade de snaps que ele recebeu ali para tentar alguma coisa, sabe? 10 recepções não é um amostral de nada. Então, assim, é um estilo de jogo um pouco diferente, que são essas go routes, que é bem específico, né? As bolas que ele vai receber, ele vai ganhar ali 30 jardas, 40 jardas. É um jogador para essa função. A gente tem o Trey Tucker, a gente tem o Jalen Naylor agora. A gente draftou o Benson, então vai ter uma competitividade interessante pro Dante Thornton. Esse é um cara que, apesar de ter habilidade, assim, ter técnica, né? Ele vai ter uma competição agora interna para batalhar pela posição dele, né? E partindo agora para pick 2-13, que era no round 6, a gente pegou o defensive tackle Tonka Hemingway. E ele teve 9 jogos, né, nenhum como titular de fato, mas teve aí 4 sacks, cara. Em 9 jogos o cara teve 4 sacks como defensive tackle, né, com 6 QB hits. Então, 9 tackles, né? Assim, então, pra mim, o Tonka Hemingway, sendo round 6, ele tem uma chance aqui, cara, de realmente contribuir, sabe? No ano 2. Ele teve esses 9 jogos que eu falei, foram os 9 jogos mais voltados pro final da temporada, onde ele foi ganhando um pouquinho mais de oportunidade. E você vê que, pô, em 9 jogos ter 4 sacks, quer dizer que, pô, de repente em 17 jogos o cara tem aí 8 sacks, vamos botar assim, né? 7 sacks que seja. É, é uma contribuição muito boa, sabe? Seria já o nosso segundo maior jogador da temporada passada. Então, é interessante o Tonka Hemingway. Vamos aguardar aí para ver se ele tem esse crescimento interno, se ele desenvolve mais se ele ganha realmente essa oportunidade, né, pro segundo ano. Vamos ficar de olho aí, é um nome que fica muito fora do radar por ter sido draftado aí no round 6, não ter tido muitas oportunidades, mas no final do ano passado mostrou que tá ali para brigar e eu acho que vai ser um dos nossos defensive tackles aí junto com Thomas Booker, junto com Adam Butler, pode vir a competir aí. Mesmo que agora a gente nessa 3-4, nessa defesa 3-4, pode usar alguns combos com 2 defensive tackles aí de repente, beleza? Falando em defensive tackle, tem também o J.J. Pegues, né, que é na pick 2-15 aqui no round 6. Também participou de 9 jogos, mas esse aqui já fez uma rotação um pouco mais abaixo, né? A minutagem do Tonka Hemingway foi um pouquinho maior, ele mostrou mais serviço e a produção de fato do J.J. Pegues não foi muito boa, mas é na mesma leva do Tonka Hemingway, assim, são jogadores draftados em rounds muito baixos e que estiveram muito muito bem elogiados internamente ali, mas também que é para rotação, não é um cara para ser titular, pelo menos eu não vejo aqui no ano 2, entendeu? Com o J.J. Pegues. E aí vem, assim, isso aqui é brincadeira, né? O Tommy Mellott, que é o quarterback, wide receiver barra quarterback, eu tô lendo isso agora aqui, é inacreditável, que a gente draftou no round 7. Basicamente, ele nem entrou em campo, nem passou do training camp, já foi liberado. O Ken Miller também, que é o quarterback no round 7, nem participou da temporada.
Então foram duas escolhas totalmente bola fora. E no round 7 também a gente pegou o Cody Lindenberg, que é na pick 244, né? Que é um cara para special teams. Esse aqui faz aquele papel clássico ali de late round, que é para special teams, e não vai sair dali. É basicamente função total do special teams. Eu não vou nem ficar muito em cima disso, não, beleza? Então, assim, dito isso, olho bastante no Ashton Gent, claro. Ele vai ser um jogador fundamental para o nosso time, é um dos nossos principais jogadores. E eu acho que ele tem tudo para ter um desenvolvimento ainda maior com um center de qualidade como o Lindebaum no nosso time. Mas olho também, cara, no Jack Bash e no Tonka Hemingway para essa temporada. Eu vou selecionar esses dois jogadores aqui para ter um ponto de atenção aí na cabeça de vocês aí, para vocês ficarem de olho. Eu acho que o Jack Bash vai receber muito mais oportunidades do que ele teve ano passado. E o Tonka Hemingway, apesar da nossa defesa ter mudado o estilo de jogo, eu acho que ele pode ganhar força durante os treinos se ele mostrar realmente que ele está focado, que se o Kubiak ver realmente que ele tá bem fisicamente, sabe? Já que a gente não draftou também nenhum defensive tackle em picks muito altas. A gente draftou o Brandon Cleveland lá no round 7, também vai ser um jogador para rotação. E um cara especificamente para parar a corrida, né? Já, então você vê o Cleveland para parar a corrida, o Tonka Hemingway para ir atrás do quarterback. Você vê que são jogadas diferentes, vão ser combinações de jogadas diferentes, né? Não tem um titular para sempre ali. Vai ter um cara para esse tipo de pacote, outro cara para esse tipo de pacote. Thomas Booker é mais leve, mais ágil, vai estar para esse tipo de pacote. Então, o time está sendo montado a defesa principalmente nesse sentido, né? E é isso que eu enxergo, beleza? Então, assim, dito isso, a gente já tem definido, né? Quem são os nossos, quem a gente pode estar de olho, além dos nossos rookies desse ano. Esses caras, eles devem jogar alguns snaps aí na pré-temporada, com certeza. Então, são mais jogadores para a gente conhecer, estudar. Quando chegar a pré-temporada, vocês vão lembrar aqui, cara, o Tom Carremo é esse cara aqui que o Marcos falou e tal. Então, eu acho isso interessante para a gente já chegar mais ambientado lá na pré-temporada, quando a gente tiver esses jogadores em campo, beleza? Então é isso pro bloco 2, cara. E no bloco 3 eu vou trazer aqui os comentários de vocês, as perguntas, as dúvidas. E um desses comentários eu vou até destrinchar um pouquinho mais, que é sobre a nossa linha ofensiva. E vamos lá, então, pro nosso bloco 3. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Bom, galera, iniciando aqui o bloco 3 agora para finalizar o nosso episódio de hoje. Eu vou ler aqui todos os comentários de vocês, comentários, perguntas, dúvidas. Não tivemos áudio, infelizmente, como no último episódio, mas eu tô no aguardo aí, rapaziada. Quem quiser, quem puder, mandem áudio que fica muito mais interativo, fica bem mais legal aqui, até para vocês mesmo, para ter outra pessoa falando que não eu, beleza? Então eu vou ler aqui o primeiro comentário aqui no Spotify, né? Comentário aqui do Lucas, né? No último episódio. Bom, eu estava com uma visão muito negativa sobre esse draft até começar a ver que as mídias dos Estados Unidos estavam falando bem das nossas escolhas. Isso me deu uma esperança. Não acredito que nesse próximo ano sejamos tão melhores quanto a última temporada, tipo um 6-11 assim. Mas para 2027 eu tenho muita esperança. Mendoza vindo depois de um ano de banco, provavelmente vamos pegar wide receivers, a defesa e OL vão estar sólidas. Tem tudo para ser um ano perfeito. Nesse draft focamos muito em defesa e no futuro nos agradeceremos por isso. Pois é, cara, eu tava dando uma olhada aqui também na questão dos defensive backs que a gente pegou, né, cara? Foram 4 em um draft só. Eu não lembro a última vez que eu vi isso. Tava até assistindo um podcast que ele tava tentando, que o host estava tentando coletar essa informação. E assim, a última vez que pegaram tantos defensive backs foi o 49ers com 3 alguns anos atrás.
mas realmente a gente viu uma carência no time, a gente quis endereçar essa posição, né? Uma delas, uma pique, eu acho que foi realmente pelo valor, né? Que foi o Jermod McCoy na quarta rodada. Mas assim, eu acho que a gente viu uma carência, a gente quis atacar, a gente quis rejuvenescer essa unidade que há tanto tempo assim a gente não tinha bons jogadores, né? Bons jogadores de ball hawk, igual a gente vem falando aqui. Então, cara, eu acho que é muito bom para futuro. Acho que essa temporada aí, como você falou, como a gente vem pensando, é uma temporada de desenvolvimento. A gente não pode esperar uma temporada tão vitoriosa, até por conta do calendário, né? Como a gente viu no bloco um desse episódio. O calendário é difícil, cara. Ainda mais para um time que está em reconstrução, ainda não tem seu quarterback que foi draftado, né? O Mendoza, como titular absoluto. Então, assim, é um ano para a gente ver que está evoluindo, que o nosso processo está sendo feito da maneira correta, beleza? Valeu, Lucas. Sempre você tá por aqui. Muito obrigado pelo comentário. Agora, dois elogios, cara. Não é nenhum comentário de fato, mas é o JP Castro aqui através do Spotify e o Pires aqui no YouTube. Eles comentam, né? Pô, show, muito bom conteúdo. Meus parabéns pelo podcast. Então, obrigado aí, rapaziada, pelo elogio, pelo feedback. A gente está sempre tentando melhorar. E, porra, qualquer comentário de vocês já dá um incentivo extra aqui pra gente poder gravar os episódios, beleza? É esse que é meu pagamento aqui, é a nossa interação. Falou? Agora eu vou para os comentários do WhatsApp, né? Agora eu estou frequentemente fazendo isso, pegando comentários de vocês um pouco antes de eu fazer a gravação, que aí fica um comentário até mais recente, né? Já que a gente está gravando com um espaço de tempo um pouco maior devido aí à off-season. Então, vamos partir para o WhatsApp aqui. E já no WhatsApp, o Lucas Ferreira pergunta aqui: os Raiders tiveram uma classe de undrafted free agents interessantes esse ano. Qual deles você acha que pode surpreender em 2026 e ter uma chance no elenco? Então, eu também concordo contigo, cara. Eu às vezes tento me segurar para não me empolgar muito com os undrafted free agents, porque o que muito se fala na off-season, né, sobre eles é que tem todo mundo encontra a joia perdida, sabe? E aí isso nem sempre é verdade. Eu acho que os undrafted free agents estão ali não para você achar um diamante, mas para você conseguir, sei lá, alguns jogadores para compor ali seus special teams, para, sabe, realmente fazer essa carcaça desse time. Não é para você conseguir achar realmente as estrelas. E os Raiders, eles atacaram assim, jogadores dessa vez com uma produção interessante, sabe? Então, é, além disso, além da produção, eles buscaram trazer jogadores, inclusive para facilitar, né, o trabalho aí, o diagnóstico do Mendoza durante os treinamentos, né? Por exemplo, o Roman Hamby é um running back 3 pro Raiders, que vai ser super interessante. Eu realmente acho que ele tem a chance de aí ser um running back 3, sabe? E ser um bom running back 3. Ele foi um running back lá em Indiana, não era o titular, né? Mas, cara, ele tem uma chance muito grande de contribuir, principalmente no jogo aéreo aí, né, recebendo passe do backfield. Eu acho que ele vai pro nosso time, pros 53 aí finais, beleza? E também eles trouxeram o E.J. Williams, que é o outro wide receiver de Indiana, trouxeram o outro um pouco depois, né, o Jonathan Brady também, que é o Indiana. Então, ou seja, eles estão trazendo jogadores que estão familiarizados com o Mendoza, né? Não são aqueles top de linha que saíram no draft, mas eles entendem que isso é legal, tanto para a ambientação do Mendoza no training camp, quanto de repente para eles terem uma chance na liga, beleza? E são jogadores assim, não vou falar características de cada um, como eu destrinchei no último episódio, justamente por isso, né? Eu posso gastar a fala aqui e vocês ficarem ouvindo sobre características que podem ser mera ilusão, porque assim, muito pouco que a gente viu deles, né? Vou citar mais um aqui, né, na defesa, o Ed Cian Sloan, cara, porque simplesmente está todo mundo falando desse cara aqui dentro dos Raiders, né? Falando que ele tem um motor absurdo, que ele entrega muito nos treinamentos, né? Que ele na academia é absurdo também. Então, é algo que a gente pode ficar de olho, né? Ele veio de NC State e tá mostrando uma pressão aí constante, sabe? É um cara que, mais um daqueles Eds que vem babando assim atrás do quarterback para tentar fazer essa pressão. Vamos ficar de olho, né? Gravar esse nome aí, Cian Sloan. De repente a gente ouve falar
mais pra frente aí. Agora, o cara que, né, por ser undrafted free agent e a gente precisar dessa posição mais salta os olhos aí, é o Kansei Matsuzawa, que é o kicker japonês, cara. O apelido dele é Tokyoto, né? E ele, muitos já devem saber a história dele, né? Mas ele é um kicker japonês. O pai dele jogou futebol americano. Ele morava no Japão e ele viajava para o Havaí, né? Quem é do Japão, muitas vezes, se tem a ligação com os Estados Unidos, eles viajam ali para o Havaí, que é um pouco próximo. E, e numa dessas viagens ele ficou sabendo sobre futebol americano, um pouco mais se empolgou e ele foi num jogo dos Raiders. é, lá em Oakland, né? Ainda era o Oakland Raiders. E ele se apaixonou pelo futebol americano, começou a treinar em casa, vendo vídeo no YouTube, né? Treinando. Aí chegou, né, na faculdade no Havaí, ele fez faculdade no Havaí e foi para All American lá no Havaí. E assim, números muito bons de aproveitamento por lá, sabe? Então, ter essa chance para ele foi muito legal. Ainda mais que a gente está numa etapa agora que realmente precisa de um kicker, né? Então, ele vai ser o responsável por entrar na briga contra o Matt Gay, né, que chegou, que é um veterano. Acredito que esteja na frente nesse momento, mas acho que eu e a torcida toda, com certeza a gente está torcendo para essa história do Tokyoto aí dar muito certo, porque ela já é super legal, já é super maneira. Você vê ele falando, ele fala com uma paixão incrível sobre os Raiders e ele tem tudo para entregar isso em campo, sabe? Então, eu acho que uma coisa que ele tem que aprender, ele parece ser um cara muito quietinho, muito na dele, a partir de agora ele tem que aprender ao mental, porque o kicker ele precisa muito do mental, sabe? Você perder um chute no início do jogo pode te afetar psicologicamente pro resto da partida inteira. Então essa é algo que eu me preocupo vendo a personalidade dele, mas assim, isso, cara, pô, é algo totalmente mutável. O importante é ele acertar os chutes e ser bom no que ele faz. Acho que o psicológico ele pode ser trabalhado, durante a temporada. Beleza? Vi alguns comentários aqui, deixa eu ver, passar aqui agora para o outro grupo. E no outro grupo aqui, o João Vitor já vem falando sobre o calendário, né? Seria válido pelo menos um prime time, porque bons jogadores também querem essas experiências. Sei que dinheiro manda, mas isso pode atrapalhar no futuro para o rebuild. Previsão de vitórias? Acho que o mais importante será a campanha positiva. Ah, acho que o mais importante nem será a campanha positiva ou negativa, mas a competição em si. A gente pode perder para os Chiefs os dois jogos, mas não com 30 pontos de diferença, com o Leôncio mandando os caras tirarem o pé no segundo tempo, assim como ocorreu no ano passado. Eu quero um time que faça frente aos adversários, que venda caro as derrotas, que inevitavelmente teremos, mas não para ficar em cima do muro. Eu vou de 7-10. E algum jogador fora do radar, eu falo o Mike Washington Jr., que pode fazer uma dupla com o Gente, tipo o Jahmyr Gibbs e o Montgomery, de baixo orçamento, já que é impossível esse ano a OL ser pior do que o ano passado. Outro que me desperta curiosidade é o Crawford. Não que o cara vai ser o novo Crosby, mas se puder ser um desafogo defensivo e garantir 5 sacks na temporada, já valeu. Beleza, cara, um comentário bem completo aqui abordando todos os tópicos aqui que a gente tratou, né? Então, primeiro aqui eu vou destrinchar, né, sobre o calendário. Eu concordo contigo, né? Como eu falei anteriormente, pelo menos um prime time era muito bom. E assim, a previsão de vitórias aqui que você botou 7-10 eu acho totalmente plausível. Eu tô entre 6-11, 7-10 também. Acho que eu não fujo muito disso não. Eu espero ganhar aí pelo menos 2 jogos na divisão. Talvez 3, né? Quem sabe? Vamos torcer aí pra gente ganhar essas batalhas aí, pelo menos em casa, né? Seria muito bom. E eu concordo muito contigo num ponto que você falou, cara. A gente não pode, essa temporada, a gente vai ter que vender as derrotas muito caras. Essa é a temporada pra gente. A gente não precisa ganhar necessariamente, mas a gente tem que perder assim, sabe? O outro time vai ter que lutar pra tirar uma vitória em cima da gente. Eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que ir, infelizmente. A gente tem que ser realista. Nosso time não vai brigar para playoffs muito facilmente. Se brigar, vai ser um ponto um pouco fora da curva. Vai ser antecipando alguma coisa que a gente aqui não tá vendo. Pelo menos eu não tô vendo.
o que a gente tem que ter é essa briga. A gente não pode tomar um blowout no primeiro tempo e segundo tempo os caras botarem as reservas, como você falou aqui. Isso não pode acontecer e eu espero que realmente não aconteça. Jogador fora do radar, você botou o Mike Washington, né? Falou um pouquinho do Crawford. Acho que são duas peças aí que foram rounds mais para baixo, né? O Crawford nem tanto, que foi round 3, mas o Mike Washington principalmente, eu acho que foi uma ótima pick ali para compor com o Ashton Jeanty. E eu acho que vai ser um bom running back aí também. Vai aparecer bastante aí durante a temporada. Valeu, João Vitor. Obrigado pelo comentário, meu cara. Agora eu vou aqui com o PH Torres também. Sobre o calendário, ao contrário de outros anos, gostei de não ter jogo de prime time esse ano. Primeiro ano de rebuild, não tem que forçar Mendoza em prime time. Ter sempre semanas normais para treinar são motivos para ser a favor. Se formos um time ok, poderemos sofrer um flex depois. Calendário, 5-12 é o esperado, 8-9 é um bom ano. Beleza, cara, eu também tô contigo aqui no calendário, né? 5-12 é 8-9, foi basicamente o que eu acabei de falar, uns 6-7 ali, uns 6-11, perdão. E, cara, sobre o prime time, né? Eu acho que não é forçar o Mendoza a um prime time, né? Eu acho que os jogadores grandes, os jogadores, eles querem ter essa exposição, sabe? Eles não tem que ter medo de nada. E eu acho que o Mendoza tem uma mentalidade super vencedora. Eu acho que ele iria querer se mostrar para a liga. E eu acho que os Raiders em si iriam querer fazer essa exposição, sabe? Mas assim, não sei o que se passa lá dentro, né? Mas eu acredito realmente que eles estejam confiantes, assim, a ponto de pelo menos ter um joguinho de prime time. Eu acho que eles gostariam, com certeza. Mas valeu pelo comentário aí, PH. Obrigado, cara. Próxima vez, se você quiser botar seu nome aí, também tranquilo, falou? Deixa eu passar aqui pro André agora. E ele pede aqui um pouco mais de informação, né, sobre a nossa OL esse ano. Quem ficou, quem chegou, expectativa de desempenho. Que mais? Vamos proteger o Mendoza e o Kirk. Vamos correr com a bola. Ele tá falando aqui. Eu não sei nem quem é o nosso OL coach mais. Bom, vou começar com a última pergunta, né? Quem é nosso OL coach, né? Basicamente, o treinador de linha ofensiva agora dos Raiders é o Rick Dennison, né? E ele tá trazendo aí, porra, experiência absurda, né? O Clint Kubiak, ele tentou trazer o treinador de linha, o coordenador de linha ofensiva lá de Seattle, né? Não foi possível, mas aí ele trouxe o Rick Dennison, né? O Rick Dennison, ele é um coach veterano aí na liga, já está mais de 30 anos de experiência. Ele foi um jogador de linha ofensiva dos Broncos. E ele chegou, cara, com uma experiência que é totalmente contraponto do que a gente teve ano passado, né? No passado era o Brandon Carroll, que era o filho do Pete Carroll. Então, um cara muito jovem, um cara que era filho do treinador. Então, porra, tava totalmente suspeito, né? E assim, todos os jogadores que deram entrevistas na época falavam que não tinha um esquema propriamente dito muito claro, né? Tinha jogada na semana 10 que os jogadores não sabiam se era para ir para cá, se era para ir para direita. E assim, complicado isso, né? Ainda mais uma linha ofensiva que crucial é a comunicação, né? E assim, o Rick Dennison ele já fez muito time dele no Broncos, no Texans, funcionar mesmo sem ter aquele conjunto recheado de estrelas, sabe? Ele vem aí do sistema do Kubiak desde sempre, né? Focado aí no zone run, no play action. Então a ideia não é necessariamente dominar na força, né? Mais com a técnica, mais com a movimentação, mais com a inteligência. E isso ajuda um pouco o Raiders nesse caso, né? Porque ainda é uma linha ofensiva jovem, né? Ainda é uma linha ofensiva um pouco inconsistente, né? Você tem o JPJ, que pô, tem bastante lesão, mas é um cara com um braço um pouco mais curto. Você tem o Trey Zoom, que chegou agora no draft, que joga em todas as posições. Então a versatilidade, ela ajuda. Por isso que foi tão importante trazer o JPJ, né? Então, assim, por mais que a gente não tenha uma linha ofensiva elite ainda, a gente pode ter uma linha ofensiva mais organizada, com a comunicação em dia, sabe? Então, assim, o Rick Dennison ele não está aqui para transformar essa linha na top da liga, pelo menos não no primeiro ano. Mas ele é um cara que pode sim deixar ela de ser um problema, né? O principal problema, como foi
no ano passado, tá? E aí sobre peças, falando agora dos jogadores em si, né? Eu vou trazer aqui justamente o time 1 dos OTAs, né, que teve essa semana agora, em maio, se eu não me engano foi no dia 20 ou 21 de maio. No OTA, no primeiro treinamento aqui com bola, a linha ofensiva número 1 dos Raiders, eu vou falar aqui do left guard, né? O left guard foi o Colton Miller, sem surpresa. Oh, perdão, o left tackle foi o Colton Miller, sem surpresa. E no left guard, quem jogou foi o Spencer Buford. Quem é o Spencer Buford? A gente trouxe esse cara na free agency dos 49ers. Ele não é um cara caro, não é um cara estrela. E assim, sinceramente, não é um cara que foi muito bem comentado assim pelos torcedores do 49ers. Pô, é um cara um pouco abaixo da média, sabe? Então ele chega nos Raiders sem muita, assim, pelo menos para Raider Nation, ele não era esperado que fosse talvez o titular, mas jogou no time 1 aqui. Center, Tyler Linderbaum, que ninguém tira ele daqui, ele é o nosso center titular, uma das estrelas da posição, center mais bem pago da liga que chegou na free agency agora. Right guard, JPJ, ele treinou dessa forma, right, e right tackle, DJ Glaze. DJ Glaze também é outro cara que já tá jogando com a gente há um tempinho e assim, no momento é o right tackle, ele tem experiência nessa posição, mas a gente conhece o DJ Glaze, ele é um pouco inconsistente assim, né? Não dá para esperar um DJ Glaze igual ao mesmo jogo. Um jogo ele vai jogar bem, outro jogo ele vai jogar mal, e a gente nunca sabe como vai entrar o DJ Glaze. Mas falando agora no geral, né, nosso elenco como um todo, né? A gente tem, eu vou falar por posição como está listado aqui no site dos Raiders, mas vocês vão ver que não necessariamente é isso. Por exemplo, left tackle, né? Tem o Colton Miller, tem o Charles Grant, que foi draftado ano passado, e aí tem o Missouri, tem o Nicholas Henning, que provavelmente não vão nem ser muito comentado aqui. Left guard, a gente bota aqui, eles botam aqui o Spencer Buford, eles botam o Trey Zoom, que é aquele jogador que eu falei que foi draftado e joga em todas as posições. Eles botam o Antonio Maffi também. Center, Tyler Linderbaum, Jordan Meredith e o Will Putnam. Right guard, JPJ, Caleb Rogers, que é outro que foi draftado ano passado, e o Justin Pickett. E right tackle, DJ Glaze, Dalton Wagner e Isaiah Jetta. E esses são todos os jogadores, né? A gente não vai provavelmente ter todos esses jogadores até o final da temporada, nos 53. Mas destacando um pouco alguns aqui, além desse time 1 que jogou os OTAs, eu vou destacar o Charles Grant, que eu sempre destaco, e o Caleb Rogers, que são dois segundanistas, né? A gente falou aí no bloco número 2. Eles, cara, podem realmente tomar alguma vaga dessas de right guard, left guard, se eles performarem bem no training camp. Então, essa vaga do Buford, pra mim, ela tá em aberto. Ela pode ser do Trey Zoom, ela pode ser do Caleb, ela pode ser do Charles Grant. Então tem 3 jogadores brigando por essa posição, mais a posição de right tackle do DJ Glaze, né? Então são basicamente esses 5 jogadores brigando por essas 2 posições. Porque realmente eu acho que todos esses que eu falei, os mais jovens, né, o Charles Grant, o Caleb Rogers e o Trey Zoom, conseguem jogar tanto como guard, tanto como right tackle. Inclusive nos OTAs, no time 2, o Trey Zoom estava jogando de right tackle. E a gente falou aqui em episódios passados que o Trey Zoom talvez viria para ser o nosso titular como left guard. Então você vê aí como essa dança das cadeiras vai vir a acontecer durante a off-season inteira. A gente vai tentar entender quem vai ser nossa linha ofensiva completa, mas a gente tem nossos 3 pilares aqui. Colton Miller na esquerda, Tyler Linderbaum como center e o JPJ, seja como left guard, seja como right guard. Eu acho que ele vai ser right guard. E a gente fica com o left guard e right tackle ainda como incógnitas, mas que por enquanto estão com o Buford e com o DJ Glaze. Tendo os 3, vou botar 3 calouros, mas vocês entendem que são 2 segundanistas e um calouro, brigando por essas 2 vagas ainda. De repente eles despontam aí e conseguem ser titular. Isso vai depender da off-season em si, beleza? E uma curiosidade até do Rick Dennison, né, que é o nosso coordenador, ele tem 14 idas aos playoffs, ganhou 4 Super Bowls e
ele fez o nome, basicamente, do Camara em 2024 nos Saints, né? Ele organizou toda aquela linha ofensiva justamente para o Camara correr. E o Camara era envolvido no jogo terrestre, no jogo passado. Então, porra, o envolvimento dele naquela linha ofensiva foi esplêndido, sabe? E, assim, eu acho que ele vai tentar repetir isso. Quem trouxe essa informação foi o Rui do nosso grupo de WhatsApp aqui do Raider Nation Brasil. E ele tem uma página no Instagram também, tem uma página no X que ele atualiza com informações do Raider Nation, porra, basicamente diariamente. Quem puder conferir lá, se você já não tá lá, né, que eu acho muito difícil, acho que você já tá seguindo, mas o Rui faz um trabalho, porra, fantástico aí pra Raider Nation Brasil, beleza? E é com essa que eu me despeço aqui, rapaziada. O episódio de hoje tá concluído. O próximo episódio, talvez, como a gente está na off-season, né? Poucas notícias pipocando por aí. Eu vou juntar todos os rumores, o que está acontecendo nos OTAs, né? E mais comentários de vocês a gente tenta trazer na próxima quinzena, beleza, rapaziada? Deixe seu comentário aí, deixe seu áudio e tamo junto.